E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje eu conversei com André Giaqueta, que é sócio de um dos mais renomados escritórios do Brasil, o Pinheiro Neto Advogados. André nos contou sobre a sua carreira, o que deu certo e errado e mais, como é possível se manter motivado em uma estrutura onde está desde o estágio, há mais de 25 anos. Mas vamos do começo. André se formou em Direito, fez pós-graduação e mestrado. Está há mais de 25 anos no mesmo escritório, onde começou como estagiário e atualmente é sócio. Iniciou no contencioso civil, mas foi com o boom da internet que André se reinventou e passou a atuar com privacidade e proteção de dados, propriedade intelectual e tecnologia. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite do Retalks. É um prazer ter você conosco. Oi, Renato. Eu quem agradeço o convite. Fico super feliz pela oportunidade de dividir um pouco da história com você, e especialmente depois de tantas pessoas tão bacanas que você já entrevistou, já conversou. Para mim é um grande privilégio falar com você. Muito obrigado. Começando, André, você tem uma carreira mais tradicional e homogênea, ainda que nos últimos anos você tenha atuado com temas variados. De alguma maneira, você planejou esse desenho de carreira? E se não, quais eram seus objetivos? Olha, Renato, isso me remete a quase 30 anos atrás, já revelando aqui um pouco da minha idade, onde na época para prestar vestibular ainda, eu não tinha certeza sequer do curso a seguir, se era direito, se era engenharia ou se era medicina. O resumo dessa história é que eu prestei para as 3 carreiras diferentes, fui aprovado nas 3 carreiras diferentes e diria que decidi arriscar fazer direito. Então, nós estamos falando aqui da década de 90, né, em 94, mais especificamente quando eu entro no escritório, e um momento em que o mercado, o grande desejo, acho que de todo estudante de direito, era entrar numa grande firma de advocacia, né, nas grandes law firms. E esse foi meu desejo também lá atrás. E com o início de única certeza que eu tinha é que eu queria fazer algo relacionado ao contencioso, a litígio. Sabia que não queria fazer tributário, trabalhista, nada mais. E aí é um começo relacionado ao contencioso civil em geral, mas que foi migrando, foi sofrendo uma mutação interessante em termos de carreira, passando por propriedade intelectual durante muitos anos, até que em 99 apareceu a oportunidade de trabalhar especificamente com internet. Então, já são aí 20 anos, 21 anos trabalhando exclusivamente com internet. E eu gostei do aparente, né, homogeneia da carreira, mas a verdade é que nessa nossa conversa, talvez a gente descubra juntos a grande mutação e a transformação que a minha carreira foi sofrendo ao longo dos anos, mesmo estando num único lugar. E eu diria, não houve planejamento. Acho que muito do que aconteceu nesse período foi tentar antecipar ou antever algumas tendências que foram acontecendo no mercado jurídico, Renato. Poxa, que legal. Muito interessante esse contexto de carreira e você é o nosso sexto entrevistado e todos eles, sem exceção, não tiveram uma carreira planejada e chegaram aonde queriam de alguma maneira. Então, muito interessante ver esse contexto e eu concordo com você e o podcast ele é muito bacana nesse sentido. A gente vai descobrir juntos um pouco mais da tua trajetória, que aparentemente é homogênea, mas pelo visto nem tanto, certo? Exato. Eu acho que quando a gente começa a relembrar, né, o que o que me trouxe até aqui tantos anos depois, isso me fez lembrar do dia da entrada no escritório, lá no Pinheiro Neto, em 10 de outubro de 94. A impressão, a sensação me fez reviver
a sensação do convite que eu recebi para entrar ainda como estagiário. E me lembro que uma das coisas curiosas naquela época era muito comum os meninos usarem cabelos bem compridos, né? A primeira recomendação que eu recebi antes de uma entrevista para o Pinheiro Neto era: corte seu cabelo e É, faça sua barba. Doutor Pinheiro não gostará nada dessa sua aparência. Então, eu acho que isso é que faz retomar esse histórico de 25 anos dentro do mesmo escritório, mas que é um escritório que também passou por muitas transformações, né? Ainda que tenha ainda hoje a mesma cultura, os mesmos valores, os princípios, mas esses elementos foram se modificando e foram se adaptando à própria evolução e à transformação do mercado jurídico. que é um mercado em constante transformação. Mas vamos pegar aqui a máquina do tempo, voltar um pouquinho de novo lá no primeiro dia, em 10 de outubro. Se você pudesse voltar naquele dia, que conselhos que você daria para si? E você acha que esse conselho mudaria de alguma maneira a sua trajetória dentro do Pinheiro Neto? Olha, Renato, é interessante voltar e se eu pudesse dar um conselho há tanto tempo atrás, eu diria que aproveite as oportunidades, né? Em retrospectiva é mais fácil a gente falar, mas hoje, passado todos esses anos, eu vejo que o Pinheiro Neto, assim como outros lugares, é um lugar de oportunidades, né? Oportunidades que nós podemos criar e oportunidades que a instituição nos oferece. Então, um único conselho é: mantenha seus olhos abertos para identificar oportunidades e para criar as suas próprias oportunidades dentro de grandes instituições. Excelente. E você comentou até sobre as mudanças naturais do mercado e do escritório, né? E até como referência no mercado, no escritório, certamente nesses 25 anos, alguns convites foram feitos a você até para mudar de estrutura. E aí minha pergunta é, o que te motivou a continuar no Pinheiro Neto e mais? O que te dá gás para continuar mais alguns anos? Você sabe que eu completei os 25 anos do ano passado, né, de escritório, e eu fiz essa reflexão que é super interessante depois que você percorre um bom caminho da sua vida profissional. E de fato, convites aconteceram para se tornar sócio em outros grandes escritórios, talvez até para ter rumos bastante diferentes de grandes escritórios, mas o que me prendeu e me convence a permanecer no mesmo lugar até hoje é a cultura que o Pinheiro Neto tem, são os valores que se mantêm os mesmos desde da fundação, e algo que eu diria para você, dois elementos para mim muito importantes aqui, e já ligando com a segunda parte da sua pergunta, o que te dá gás para continuar? Por mais paradoxal que possa ser para muita gente, foi a liberdade de empreender, foi a liberdade de inovar dentro do próprio escritório. Por isso que eu falo da transformação e da mutação. Veja, por exemplo, que há 3 anos atrás, nós decidimos abrir um escritório no Vale do Silício, em Palo Alto. E essa foi uma iniciativa decorrente da modificação do mercado, da liberdade do que os sócios, né, que as pessoas têm de empreender dentro de uma instituição como o escritório que eu sou sócio hoje. E isso dá gás, isso te motiva, né? Diferente de você estar amarrado a valores ultrapassados ou uma visão muito, às vezes, limitada de qual é o mercado jurídico e o que a gente deve falar mais para frente em algum momento de como atender a clientela de um segmento tão importante como é o segmento de tecnologia. Mas eu acrescentaria mais um elemento aqui que continua me dando gás e motivação. Na semana passada eu tive conversas muito interessantes com dois associados bem novos do meu time. E olha, ver o comprometimento, o interesse, a sede de conhecimento por esse ramo do direito, né, por esse segmento da indústria, me motiva assim de maneira extraordinária, assim. Então, poder continuar compartilhando conhecimento e incentivando advogados mais jovens a perseguir o seu objetivo, diria para você que hoje é o grande motivador da minha permanência no escritório. Poxa, que interessante. Você sabe, André, quando eu estava
estudando um pouco do teu perfil e até mesmo do Luiz Felipe de Sessa, do Sescom, que a gente também teve a oportunidade de entrevistar, eu me peguei pensando que tipo de perguntas eu faria para um profissional, no caso dele, 16 anos no mesmo escritório, no seu caso, 25 anos no mesmo escritório. E é incrível como vocês trouxeram, você está trazendo agora, os vários desafios, as mutações, as transformações e essa vontade de continuar e criar novas oportunidades dentro de uma mesma estrutura. Pois é, eu acho que esse é um desafio, e tem que ser um desafio permanente, Renato, porque também você se acomodar, então se você ao longo da carreira, se o seu ápice, né, se o seu maior objetivo fosse fosse se tornar sócio, lógico que para quando você é um advogado jovem, se tornar sócio é uma grande meta, uma grande realização, mas a partir do momento que você se torna sócio, eu me tornei sócio no escritório com 35 anos, você pensa, e o que vem depois? Né? A partir dos 35, até quantos anos você quer permanecer? Quais são o que vai te motivar depois de ter se tornado sócio de um grande escritório como o Pinheiro Neto? E acho que é isso que tem que manter a chama acesa dentro de cada um de nós, especialmente dos mais jovens, mas entender o que é que vem, qual é o passo seguinte? Você quer ao atingir um posto de uma posição de liderança, uma posição de gestão propriamente dita dentro do escritório, você quer dirigir um grande escritório, então acho que a reflexão passa por o que vem depois de se tornar sócio. Se tornar sócio num grande escritório não é o fim da linha, é o início de uma nova jornada absolutamente distinta daquela jornada que você percorreu, no meu caso, 13 anos, até se tornar sócio. Então, acho que a motivação vem por você enxergar e estabelecer para você mesmo desafios de maneira constante. Acho muito legal essa sua colocação, porque a gente tem também uma turma muito nova que acaba ouvindo esse podcast e a ideia é trazer um norte de carreira para eles. Então é para eles entenderem que não adianta colocar como objetivo a sociedade de um escritório independentemente do porte. Tem o pós-sociedade, né? E talvez aí esteja a grande beleza da nossa carreira. Mas André, você comentou que em 1999 acabou migrando de área, né? Eu queria entender como é que foi essa mudança, como é que ela se deu, e o que acabou mudando na tua rotina? Olha, 1999 é marcante, Renato, porque é um período no Brasil que a internet comercial tinha acabado de chegar aqui no Brasil. Era a Eu internet de trabalhava escada ainda, hein? exatamente o tu, e aí ainda você É. esperava algum tempo, né? Quase lembrando da nossa época, os mais novos não vão lembrar, da telefonista ainda. Mas, em 99, a internet de escada chega ao Brasil e começam a aparecer as primeiras questões. Como eu trabalhava com propriedade intelectual, começavam a aparecer as primeiras questões relacionadas à internet, que era, por exemplo, um delegado de polícia querendo saber quem era a pessoa por trás daquele e-mail. E é a partir daí que a primeira pessoa, a primeira especialidade relativamente próxima de tecnologia era a propriedade intelectual. E aí eu me lembro de, em 1999, ter que ir até uma delegacia de polícia e dizer para o delegado que eu precisava de uma tal de URL, porque sem a tal da URL a empresa não conseguiria identificar e dizer quem era aquela pessoa por trás de um determinado conteúdo. E o delegado, obviamente, naquele momento diz assim, doutor, o que é esse palavrão que o senhor está dizendo, URL? Eu não tenho a menor ideia. Quero saber quem está por trás disso, porque nós estamos apurando tráfico internacional de drogas. Então, ou o senhor me volte aqui com o nome, ou o senhor não precisa aparecer com a tal da URL. Então, é esse momento em que eu descubro que a tecnologia, né, ou seja, a internet recém-chegada ao Brasil, traria uma transformação extremamente profunda e mudaria a forma como as pessoas se relacionam. Né? Então, é nesse momento que a internet aparece. E a partir daí, e numa relação muito interessante e que eu aprendi demais com Yahoo, que foram aparecendo as outras relações com as grandes empresas de tecnologia à medida que elas ou chegavam no Brasil ou tinham interesse em abrir as suas operações aqui no Brasil, e isso foi trazendo uma transformação dentro da minha carreira. E acho que algo que é interessante, Renato, especialmente para os mais novos, é como a multidisciplinariedade na formação ela é importante, né? Então,
eu contei do meu início no contencioso, nos litígios, e o que trouxe um diferencial bastante interessante foi esse conhecimento tanto de litígios como do direito material, que viria a se tornar, né, denominar como direito digital futuramente, mas entender como poderia dar atenção e atender a essas novas demandas a partir desse conhecimento múltiplo. Excelente colocação, porque quando a gente pensa em escritório de advocacia, ou pelo menos é um pensamento antigo, André, as pessoas pensam num especialista e numa empresa pensam em um generalista. E é exatamente o contrário, né? Quando a gente pensa em escritório de advocacia. Para você atender bem um cliente, me corrija se eu estiver errado, mas para você atender bem um cliente, você realmente precisa atuar de forma ampla, ter uma visão ampla do direito. Exatamente, é ampla do direito e iria além disso, Renato. Acho que a expressão know your client ela é muito mais relacionada a questões de compliance, mas conhecer o cliente, não só Exato. o cliente na forma como ele está estruturado, mas o mercado em que ele está inserido, quais são as necessidades específicas daquela indústria, que é ainda mais limitada ainda que o próprio mercado. Isso faz com que o profissional tenha um reconhecimento e se destaque no mercado por conhecer tanto a parte teórica, mas conhecer profundamente como as relações são estabelecidas, quais são as necessidades naquele momento, daquela indústria, daquele ramo específico de atuação. Porque já há muito tempo as empresas não querem mais soluções padronizadas para todos os Exatamente. segmentos. A busca é cada vez por maior customização e por mais soluções tailor-made para cada empresa, né? Nem mais para cada indústria, mas é para cada empresa. Então, conhecer até mesmo os valores, os princípios, né, que norteiam a atuação de cada empresa é essencial na prestação de serviço jurídico atualmente. Aí você trouxe um gancho muito importante para uma pergunta que eu quero fazer para você. Esse teu mercado, o mercado de internet, direito digital, é um mercado que se transforma muito rápido, até talvez de forma mais rápida e dinâmica que outros, né? Dito isso, você tem percebido uma necessidade específica dos clientes em relação ao formato de trabalho, em relação à demanda? Se sim, quais? Sem dúvida. Acredito que nesses anos, um dos maiores desafios é você pensar e olhar como se você estivesse nos sapatos do próprio cliente, das empresas de tecnologia, né? Acho que algo que me trouxe uma transformação muito grande na forma avaliação de risco, por exemplo, né? Muito comum dizer, olha, 50%, 60%, quem sabe, talvez, depende. Isso não existe já há algum tempo, especialmente nas empresas de tecnologia, onde, exatamente por atuarem no segmento de inovação, de criatividade, o que se deve buscar, e eles querem encontrar como parceiros, do ponto de vista jurídico, parceiros que sejam efetivamente cogestores ou copartícipes das decisões relacionadas a novos produtos, a novos serviços. Então, a busca dessas empresas no segmento específico de tecnologia é por advogados, por profissionais que não só entendam a necessidade, mas que consigam fazer, por exemplo, avaliação de risco num formato que seja compreensível para as próprias empresas. Exemplo, não adianta você dizer hoje que existe um risco de uma aplicação de multa de 50%. Existem outras perguntas, né? Assim, a matriz de risco é muito diferente hoje em dia. Então, qual é a chance desse risco se concretizar? Se ele for concretizado, qual a chance efetiva e concreta da aplicação da penalidade? Se ela for aplicada efetivamente, qual é a chance de reversão? Então, a mentalidade do próprio advogado trabalhando no segmento de tecnologia, ela teve que se modificar profundamente. Um outro exemplo que é clássico e todo mundo diz, né? As apresentações no formato Amazon, que tem que ter pouquíssimos, nem se fala mais em slides hoje, né, com legal design, mas é mais uma forma de apresentação que você tem 4 minutos, você tem que dizer
o começo, o meio e o fim e atrair a atenção daquela audiência. Então, sendo direto à sua pergunta, mudou muito, mudou muito. E quem não é não só se preparar, Renato, eu acho que quem não se despreender das suas próprias convicções, né, mais tradicionais da formação profissional do advogado, certamente vai ter muita dificuldade em trabalhar e estar próximo dessas empresas, né? Mas, André, como é que você enxerga que esses advogados eles devem se especializar para melhor atender esses clientes, especialmente o de tecnologia? Eu digo tanto no campo educacional quanto no dia a dia. Claro. A primeira coisa é assim, seja curioso. Primeira coisa é ser curioso, né? Mas acho que tem a formação hoje, ela é muito, a oferta de complementação, de formação, do ponto de vista educacional e tanto profissional, ela é muito mais farta do que já foi antigamente. Então, por exemplo, eu mesmo tenho feito o meu mestrado, pós-graduação, cursos no exterior relacionados à tecnologia. Então, assim, algo que é da essência, Renato, tem técnica funciona. Então, assim, não é dizer você tem que fazer um curso de engenharia de informação, engenharia computacional para entender esse tipo de clientela. Mas você tem que se preparar do ponto de vista teórico, mas também entender na prática. Você quer ver um exemplo que é super interessante? Tenho visto um resultado extremamente importante. Secondments. Advogados que fazem secondments ou fazem estágios dentro dessas empresas têm uma oportunidade ímpar de conhecer o racional, a forma de pensar, a forma de decidir dessas empresas. Então, algo que muita gente via o secondment como algo quase oneroso, né, em atender certos clientes, é uma oportunidade incomparável de aprendizado, se você tem a intenção de trabalhar nesse segmento de tecnologia. Muito bem. E em relação ao campo educacional, você enxerga algum curso específico que possa valer a pena? De repente, um MBA, um LLM ou outros cursos? Algo que possa Olha, ajudar? sim, sem dúvida alguma. Eu acho que hoje a gente tem uma oferta de cursos, tanto aqui no Brasil como no exterior, né? O mestrado, o doutorado, mas também os LLMs ou MBAs no exterior. Lógico que você tem universidades que têm a área de tecnologia muito avançada. Então, universidades como de Stanford, de Berkeley, são especialmente conhecidas pelo desenvolvimento de pós-graduações no campo da tecnologia. Mas aqui no Brasil também, então, não só tecnologia de uma forma mais abrangente, mas se o interesse é, por exemplo, por proteção de dados, né, que é uma variação dentro do tema de tecnologia, sim, existem cursos muito bons hoje de formação, de pós-graduação no Brasil, relacionados à proteção de dados. Então, você tem o INSPER, tem Data Privacy, você tem outras instituições oferecendo. E essa formação complementar, ela é obrigatória, né, Renato? Infelizmente, a gente ainda vê que essa formação mais específica, ela não faz parte do currículo tradicional das faculdades de direito. Então, essa complementação após o término da formação na universidade, ela é obrigatória hoje em dia. Ah, sem dúvida, não só para a área de tecnologia, mas para qualquer área do direito, eu acho que é necessário. E eu sou um fã do MBA, porque eu acho que traz uma visão, tanto para o advogado do escritório quanto para o da empresa, uma visão diferente. Sai um pouco do direito, você consegue enxergar o macro. Então, eu acho que é importante que o advogado e a advogada busquem uma formação diferente do direito em si, que é uma faculdade muito tradicional e que pouco tem mudado nos últimos quase que 100 anos, né? Agora, André, voltando um pouquinho para a tua trajetória e pegando o gancho num tema que é bastante importante, tem sido muito falado, o tal das soft skills, né? Você acredita que isso fez diferença na tua trajetória e você consegue elencar, de repente, 2 ou 3 dessas soft skills para a gente? Olha, Renato, eu tô aqui, você está me convencendo que um dos maiores desafios é falar sobre nós mesmos, né? É verdade, não é fácil, parece, mas não É é. tão mais. Eu acho que sim, não há dúvida, não há dúvida alguma, Renato. Acho que existem certas características e eu fiz durante muitos anos no escritório, fiz parte da comissão de recrutamento, né, de novos estagiários e de profissionais.
e a gente acaba tendo contato e entendendo, procurando entender um pouco, né, das características pessoais e que levam as pessoas a procurarem grandes escritórios. Então, quando você fala de soft skills, acho que tem coisas que são e que me favoreceram, né? Eu costumo dizer que todos têm virtudes e deficiências, não tem defeitos, né? Mas tem deficiências naquilo que você precisa ainda aprimorar. Verdade. Mas em termos de virtudes, eu acho que, não diria que é empatia, mas assim, você não ter restrição, não ter limitação de relacionamento pessoal, né? Muitas vezes determinada característica, assim, isso não me agrada, mas isso você tem que, as pessoas precisam entender que cada vez mais o trabalho em times, em equipes e cada vez maiores e multidisciplinares, então a facilidade de integração interpessoal, não há dúvida alguma que ela é um facilitador muito grande. Aliás, até porque nós, advogados, né, Renato, grande parte da nossa atividade profissional é o relacionamento pessoal, né? Ou seja, Fato. que seríamos nós, profissionais seríamos nós, se não conseguíssemos estabelecer relações não só com os nossos clientes, mas com juízes, autoridades e por aí vai. Então, acho que essa é uma virtude, diria que contribuiu bastante. Acho que uma outra virtude que acredito eu tenha contribuído é você ter ser flexível na Ótimo. sua adaptação. Então, muitas vezes, me lembro quando fui convidado, e aqui fazendo, né, assim, é sempre mais fácil falar da experiência pessoal, estava lá no contencioso civil, geral, e me lembro que o sócio gestor do escritor falou, André, temos uma oportunidade no time de propriedade intelectual aqui do escritório. Estamos procurando uma pessoa como você para desenvolver essa atividade. Eu parei, não tive muito tempo para refletir, né, Renato? Era uma decisão que tinha que ser imediata. E disse: não sei o que é propriedade intelectual, não faço a menor ideia do que seja, mas entendo que o meu objetivo é me tornar sócio aqui no escritório e, para isso, aceito o desafio e estou disposto a entender o que é propriedade intelectual. Eu acho que a flexibilidade de adaptação, e esse é só um pequeno exemplo, mas a facilidade de adaptação a essa transformação, as mutações que vão acontecendo ao longo da carreira, elas geram um potencial de você ser bem sucedido muito maior quando se você for avesso, né? Se você for você limitar a sua própria transformação pessoal e profissional. Não, excelente. Você sabe que recentemente eu escrevi um artigo para o Estadão sobre as 10 soft skills mais demandadas no mercado jurídico. E você, nesse contexto, trouxe duas delas. Flexibilidade e adaptabilidade. É fundamental para o advogado, seja o de escritório, seja o de empresa, né? E as oportunidades estão aí. Exato, não tenha dúvida, Renato. Flexibilidade e adaptabilidade, eu diria para você hoje que são características, são soft skills que todo profissional deve ter, como você falou. É difícil você imaginar que quando o próprio mercado jurídico está em plena transformação, como você pode pensar em ser bem-sucedido e alcançar as suas metas e objetivos se você não se amoldar, né? Você não se Exatamente. adaptar à medida em que a própria sociedade vai evoluindo, né, Renato? Não é só o mercado, mas a própria sociedade evolui. Então, essa possibilidade, sabe, esse poder de adaptação e ser flexível, sem dúvida alguma, eu colocaria ali no meu top 3 Muito bem, muito bem. de soft skills. André, eu estou curioso, eu queria muito que você contasse um pouquinho ali da história, agora voltar um pouquinho, alguns anos atrás, não tantos anos atrás. Quero saber como é que foi o Claro. convite para você se tornar sócio do Pinheiro Neto. Olha, Renato, aqui você sabe que quando a gente no escritório nós temos um trabalho super interessante de entender a personalidade, né, e as características de cada um dos sócios, né, para tentar e dizer se será que há algum tipo de característica, ou existem características comuns a todos os sócios, né, do escritório. Hoje nós somos 104 sócios e, por incrível que pareça, não existe uma característica única que seja um denominador comum em todos. E isso é interessante, e quando você me pergunta de quando eu me tornei, fui convidado a me tornar sócio do escritório,
é aquele momento que eu diria que é quase como o casamento, né? Para aqueles que ainda, para os que acreditam no casamento, é que você planeja, você estrutura. Quando chega o momento, chega aquele dia, você fala, mas será que chegou mesmo? É agora? E isso me remete ao dia, né? 8 de maio de Você é bom de 2007. datas, hein? São momentos É marcantes, né? verdade. 8 de maio de 2007, me lembro que e a tradição do escritório é essa, os sócios aguardam, né, estão no auditório do escritório, chamam os novos ingressantes na sociedade, e o que marca, e o que me marcou é que a primeira manifestação que eu vi dos sócios que estavam nos recebendo, na sociedade, não foi nenhuma palavra que foi dita, eram todos os sócios de pé aplaudindo a nossa Olha que chegada. legal. É um momento tão marcante e que é curioso como na história do escritório, ainda hoje, 95% dos sócios foram estagiários. Não existe aquilo que, assim, olha, é um rosto novo que está entrando para a sociedade. A gente já conhece os próprios sócios, né, mesmo sendo associados, a gente já conhece as pessoas de relacionamento pessoal já há tantos anos que é como se você estivesse recebendo um abraço da família, te recebendo de fato. E é a concretização de um sonho, né, Renato? Você se tornar sócio é a concretização de um grande sonho. Mas, como eu disse, é um sonho que no dia seguinte tem uma realidade bastante, bastante diferente para ser enfrentada. Mas é um momento mágico, um momento realmente mágico de realização de um plano estruturado de muitos anos, né? E André, falando do dia seguinte, né, o que muda em relação ao associado e ao sócio? Que tipo de nova preocupação você passa a ter? E onde você busca o conhecimento para esse novo dia a dia? Olha, costumo dizer que no escritório a gente acaba amadurecendo muito cedo, né? Pelo nível de delegação, de responsabilidade que a gente recebe desde muito, muito novos no escritório. Então, isso faz com que o amadurecimento profissional e pessoal também, ele acabe sendo muito rápido. Então, a gente vai aprendendo, e uma das características que a gente busca, né, nos novos sócios, é gestão de pessoas. Mas a mudança, acho que mais significativa, Renato, é que você passa a ter, por exemplo, no meu caso, quando eu me tornei sócio, no dia seguinte eu já tinha 23 pessoas num time sob a minha responsabilidade. Uau! Então é aquele dia que você acorda, fala, pois é, eu tenho 23 pessoas que no limite dependem das minhas decisões para serem bem-sucedidas, para cuidarem das suas casas, das suas famílias. Então, o maior desafio, e digo isso até hoje, é você buscar a gestão adequada das pessoas que compõem o seu time, que estão ali do seu lado. E acho que tem um segundo desafio que é igualmente importante, que é o da gestão de clientes, né? Então você passa, a sua preocupação já não é mais exclusivamente da gestão do caso, mas ela é muito mais ampla, né? Gestão da expectativa do cliente, do que ele quer, qual é o objetivo dentro dali da expectativa dele, e tem um terceiro que é interessante, que é como você se comportar dentro da sociedade. Então, quando você se torna sócio, você não recebe um manual de instruções da vida, não. Como é ser sócio de Pinheiro Neto Advogados, ou em qualquer, acredito que em qualquer outra instituição não tem um manual. Então, aonde buscar o conhecimento e a informação para isso? Acho que existem pelo menos duas grandes fontes. E eu diria que a primeira delas é buscar, e foi o que eu fiz, é buscar o apoio na experiência de outros sócios dentro do próprio escritório, né? Ou seja, você conhecer melhor como que as relações dentro da sociedade se estabelecem, você entender como que determinado cliente já é atendido, a relação que às vezes é de muitas décadas com o próprio escritório e na gestão de pessoas. Mas existe uma outra grande fonte, que é a educacional. Ou seja, então, por exemplo, hoje no escritório, todo aquele que se torna sócio do escritório, ele faz um curso de gestão, de administração de escritórios na Harvard Business School. Então, ou seja, essa fonte de formação ela é extremamente importante, porque também de nada adianta você ter
todo o conhecimento empírico, né, Sim. aquele pragmático, e faltar um embasamento científico que possa complementar a experiência do dia a dia. Então, no meu caso, eu usufruí das duas grandes fontes aqui de orientação para essa transformação que é se tornar sócio. Muito bem, ótimas dicas, conselhos e, enfim, bom saber como é se tornar sócio de uma grande banca e quais são suas responsabilidades. Mas para fechar a tua carreira, eu queria que você contasse uma situação que deu errado e como é que você agiu ou corrigiu a situação. Olha, Renato, eu acho super interessante a pergunta, porque muitas vezes as pessoas olham, vê profissionais bem-sucedidos, profissionais que estão em destaque, e as pessoas imaginam que a vida sempre foi muito tranquila, né? E que situações adversas nunca aconteceram. Me lembro de uma situação onde havia uma empresa que eu desejava muito, tinha colocado como meta para atender aquela empresa, porque ela era muito representativa dentro de um segmento onde tinha traçado os meus objetivos. E houve algumas reuniões de apresentação e a coisa estava indo muito bem. E aí, em determinado momento, essa empresa, que era, vamos dizer assim, estava sendo cortejada, falou: "Você trabalha para a empresa tal?" Eu falei: "Trabalho." "Mas por que você não contou isso, nos contou isso antes?" Falei: "Não vi como isso sendo qualquer limitador da atuação do escritório, da nossa." Você fala: "Então, infelizmente, essa empresa hoje se tornou a nossa maior concorrente e nós temos uma política de não aceitar que um mesmo escritório trabalhe para nós e para uma outra empresa concorrente." E aí o que deu errado, né, Renato? Talvez minha tarefa de casa ela não foi tão bem feita como ela deveria ter sido feita, a ponto de identificar quem eram potenciais concorrentes dessa empresa que eu desejava tanto atender. A reação, lógico que foi de frustração, e a tentativa de correção, Renato, digo tentativa, a tentativa foi de correção foi contar, me valer da própria história do escritório, onde lá, há muitas décadas atrás, o escritório foi quem trouxe a GM, né, General Motors, para o Brasil. E a partir da General Motors, outras montadoras foram vindo para o Brasil e naturalmente tinha o interesse que o escritório passasse a atendê-las também. E aí o Pinheiro, né, o doutor Pinheiro, quando confrontado com isso, ele disse: "Olha, eu na verdade vejo uma vantagem competitiva a todos vocês. Se vocês tiverem a mim, ao meu escritório, atendendo a todos vocês, a vantagem será de todos, porque nós vamos poder compartilhar experiências, resguardado o sigilo profissional e tudo mais." Fato é que esse approach do Pinheiro ele não surtiu efeito de imediato, mas ele foi surtir efeito alguns bons anos depois, e fato é que o escritório passou a atender várias montadoras concorrentes entre si, mas várias montadoras ao mesmo tempo. Então, no meu exemplo, a correção foi que, a partir dessa experiência, apliquei a experiência do escritório, ao meu caso, a minha situação concreta, e hoje eu tenho o privilégio e tenho hoje o prazer de ter amigos e clientes em diferentes empresas do segmento de tecnologia e que concorrem entre si, mas acho que conseguimos juntos, o escritório com as empresas, construir um relacionamento de confiança, de confidencialidade, de transparência, onde aquilo que poderia ter se tornado algo mal sucedido, né, acabou servindo como um exemplo para que como o approach e a experiência de novos clientes deva ser conduzido. E isso trouxe, como eu descrevi, né, esse grande privilégio que eu tenho hoje de poder ter amigos já há muitos anos nas grandes plataformas de internet. Uau, que história bacana, André. E me chama muito a atenção a visão do Dr. Pinheiro, porque a gente começou a falar praticamente agora de cooperação, de aprendizado mútuo,
E quantos anos faz isso, né? Quer dizer, há muitos anos atrás, a visão que ele tinha é o que a gente está vivenciando agora. O que é impressionante, Renato, e quando eu digo que, quando você me perguntou, né, o que me prende ainda ao escritório, eu acho que é isso, né? Essa cultura, os valores que o Pinheiro pregava, desde a década de 50, 60, esses valores não mudaram, a cultura não mudou, e é interessante a visão dele de, como você falou, de cooperação, de compartilhamento. Eu acho que isso vem muito de enxergar que o maior beneficiado com a atuação do escritório tem que ser a sociedade como um todo, né? Muitas vezes, quando a gente fala, discute projetos de lei, por exemplo, mas e quem que é o benefício? E muitas vezes o último que é lembrado é a própria sociedade, ou seja, é um projeto de lei que traz benefício à sociedade. Então o Pinheiro tinha uma visão muito clara, né, da experiência dele na Inglaterra, tinha uma visão muito clara de como ele queria construir o escritório, estruturar o escritório e que a meritocracia, né, no final é aquilo que era o ponto essencial na cultura do escritório. E André, agora falando um pouquinho de mercado, posso apimentar um pouco? Claro. Vamos lá. Então tá bom. Bom, a gente sabe que a gente vive agora um momento peculiar em relação à LGPD, né? A data de início da Uhum. vigência é incerta, e a gente sequer tem uma Agência Nacional de Proteção de Dados constituída. Muitas dúvidas, elas acabam pairando no mercado. Além disso, para ajudar, a gente tem a PL das fake news, que está avançando lá em Brasília. Assim, entrar muito no mérito se é certo ou errado, mas tem sido muito criticada também por diversas vozes do mercado, e alguns, inclusive, acabam Uhum. comentando que itens da lei são um retrocesso para o Marco Civil e para a LGPD. Então, eu queria saber a Sim. sua opinião sobre o tema, ou seja, sobre esse imbróglio da LGPD e da PL da fake news. Olha, sobre excelente pergunta, Renato. Acho que isso mostra, né? Nós estarmos falando sobre LGPD e PL Fake News mostra o tamanho do impacto da tecnologia na sociedade, né? Então, LGPD, a questão da vigência, nitidamente aqui já deixou de ser uma discussão teórica ou técnica e ela passou a ser uma discussão hoje política de quando a LGPD deve entrar em vigor. O que é frustrante nessa discussão é que o maior prejuízo nessa insegurança é da própria sociedade ou especificamente das empresas que dependem do tratamento de dados para desenvolvimento dos seus negócios. Então, só para dar um exemplo da incerteza quanto ao início da vigência, a LGPD tem 10 bases legais, ou seja, 10 hipóteses em que as empresas podem fazer o tratamento de dados pessoais. Enquanto que hoje, se você for pensar em empresas que oferecem aplicações de internet, existe apenas uma única base legal que é o consentimento. Então, você postergar o início da vigência, ou manter a incerteza quanto ao início da vigência da LGPD, você limitar oportunidades da utilização do tratamento de dados como base de negócios, né, futuros. Então, muitas empresas estão com todos os seus planos represados porque não sabem a partir de que momento aquela estrutura pensada para funcionar durante ou após o início da vigência da LGPD, quando ela vai poder ser colocada, poderá ser implementada. De outro lado, essa incerteza, né, e como as penalidades foram seguramente postergadas para maio de 2021, na minha visão muito particular, você ter esse descasamento, né, entre o início da vigência e da aplicação das penalidades pode abrir espaço para a atuação de uma multidão de entidades de proteção de direito do consumidor, para não na proteção efetiva, mas na aplicação de eventuais sanções ou penalidades por conta disso. A LGPD quis trazer segurança, quando diz que cabe exclusivamente à NPD fiscalizar e aplicar as penalidades decorrentes da violação da LGPD. Agora, se nós tivermos esse descasamento e continuarmos a ter esse descasamento, o que nós teremos é um cenário onde
A incerteza quanto à entrada em vigor efetiva da LGPD e as penalidades sendo previstas somente para maio de 2021 vai criar um cenário em que você terá entidades de proteção e defesa do consumidor e mesmo titulares de dados pessoais buscando pela sua proteção e a aplicação de outras penalidades que não aquelas previstas na LGPD. Então, a LGPD teve o cuidado de dizer que cabe exclusivamente à NPD fiscalizar e aplicar as sanções depois de processo administrativo, e aí aquelas sanções previstas na lei. Quando você tem esse início de vigência da lei e início de possibilidade de aplicação das sanções em tempos muito diferentes, a minha expectativa, infelizmente, nesse sentido, ela não é muito boa, porque a gente pode ter a aplicação e a própria interpretação da lei de maneira distorcida daquilo para o qual ela foi criada. Então, sobre essa incerteza, Renato, acho que não há dúvida que ela deve ser extirpada. Agora, o que pode ser muito curioso, e aí explicar isso para não brasileiros, é como que eu posso ter uma situação na qual, né, ao término da medida provisória, né, que postergou o início da vigência, se ela for confirmada, ok, nós teremos o início de vigência da LGPD só em maio de 2021. Mas imagine você que, por qualquer razão, ou ela não seja aprovada, né, ela seja rejeitada no final de agosto, quando a LGPD, então, nós vamos dizer, olha, a LGPD já entrou em vigor dia 26 de agosto, mas nós estamos votando isso no dia 30 de agosto. Então, assim, acho que do ponto de vista de negócio, a incerteza ela tem que ser extirpada. Mas eu ainda acreditaria que a melhor solução seria o início da vigência de maneira concomitante com a aplicação das penalidades, ainda que isso possa trazer aí um certo atraso na implementação dessas novas estruturas de tratamento de dados. Não é o desejável, mas me parece que evitaria um cenário de incerteza quanto à própria aplicação das penalidades e quais penalidades poderiam ser aplicáveis às empresas. Sobre o PL de fake news, essa é uma discussão que está acontecendo em todo o mundo, nos Estados Unidos, na Europa. O que nós temos aqui é a peculiaridade, né, da nossa proposta de combate às fake news. Então, acho que da mesma forma como nós falamos de mutação do mercado jurídico, esse projeto de lei também já sofreu uma mutação brutal. Ele começou combatendo, com dispositivos querendo combater o conteúdo de publicações, né, querendo definir o que é desinformação, em que situação, e quais os limites que o conteúdo caracterizaria ou não desinformação. E hoje o debate está mais voltado à conduta dos usuários, quais condutas devem ser proibidas, quais são as penalidades a serem aplicadas. Existe um segundo ponto importante, que é o da rotulação de conteúdo. Então, todo conteúdo que for de publicidade, de impulsionamento, ele deve ser de alguma maneira identificado pelos provedores. Isso traz a reflexão, você assume uma presunção de que todo e qualquer conteúdo ele é potencialmente nocivo. Mais do que isso, numa versão imediatamente anterior àquela que foi aprovada pela Câmara, havia a intenção de obrigar, imagine só você, Renato, século XXI, você ou nós aqui, ouvintes, cada um de nós, a cada serviço que quiséssemos contratar de um provedor de internet, teríamos que apresentar cópia do nosso documento de identidade com foto. Além de ser anacrônico, isso é totalmente contrário ao princípio da coleta, da minimização de coleta de dados pessoais pela LGPD. Então, você vê que Um existe contrassenso. exatamente, e eu diria mais, existe há uma ausência de coordenação entre iniciativas como a LGPD de um lado, o Marco Civil e o próprio combate à desinformação. Acho que um último ponto que vejo que é importante em relação a esse projeto de lei de fake news.
Existe em debate no Supremo Tribunal Federal a discussão sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, que é aquele artigo que diz que os provedores só podem ser responsabilizados pelo conteúdo dos seus usuários se, havendo ordem judicial, não removerem o conteúdo entendido como ilícito. E nesse debate sobre fake news, o que se quer é que as plataformas possam ser responsabilizadas pela moderação de conteúdo, algo que o Marco Civil já havia endereçado de alguma maneira. Então, até aqui, antecipando alguma coisa de tendências ou de trending topics aqui para a tecnologia, moderação de conteúdo é algo que nós vamos ver diariamente nessas discussões relacionadas tanto à LGPD quanto ao projeto de lei de fake news também. Agora, falando sobre Pinheiro Neto, as pessoas têm muita curiosidade em relação à estrutura, né? Um dos escritórios mais renomados do Brasil. Dito isso, André, eu queria entender que tipo de perfil de profissional você e o escritório buscam. E aí eu estou falando tanto do aspecto comportamental, quanto técnico, experiência, formação, enfim. Olha, Renato, isso é super interessante e eu diria a você que nós temos mantido a nossa filosofia desde há muito tempo, né? Então, acho que, principalmente, o escritório se preocupa em identificar talentos ainda na universidade, a partir do segundo ano da universidade. O escritório tem olhado para as principais faculdades do país, mas sem se esquecer de que existem talentos desde a universidade e também fora daquelas faculdades, vamos dizer aqui, do sul, sudeste do país, né? Lógico que existem algumas características e algumas um perfil, né, que nós buscamos, ou seja, de domínio da língua estrangeira, pelo menos do inglês, mas em termos comportamentais, talvez isso hoje é que seja um grande desafio, né, buscar tentar identificar nesses potenciais advogados futuros do escritório o que a gente já falou, por exemplo, flexibilidade, adaptabilidade, saber trabalhar em equipe, saber identificar oportunidades e como se mover, como se comportar. Então, em termos de formação acadêmica, eu acho que nós somos ainda já bastante conhecidos em relação a isso. Experiência, nós não buscamos estudantes que já têm experiência. Eu brinco que aqui a comparação é com o primeiro emprego, né? Então, o programa Primeiro Emprego pergunta: onde você já trabalhou antes? Poxa, mas se é o meu primeiro emprego, eu não tenho que ter a experiência anterior, ela não é imprescindível. Mas ao mesmo tempo a gente olha para outras experiências, né, Renato? Então talvez experiências de voluntariado, experiências que o candidato já teve de responsabilidade social, ou mesmo outras atividades que ele já tenha feito na sua vida que não diretamente relacionadas à atividade profissional. Então, acho que de uma maneira geral é isso. Mas, assim, o escritório está muito atento hoje a identificar talentos desde a universidade, não só naquele eixo Rio, São Paulo e alguns outros estados mais tradicionais. Tanto é verdade que o escritório tem um programa, já desenvolveu por alguns anos, um programa de estágio de férias de estudantes de universidades fora desse eixo, né, especialmente de universidades do norte e nordeste do país, justamente para identificar esses valores, trazer para dentro do escritório, então como um esforço de inclusão, de fato, de todo aquele que tiver as características que são desejáveis por todo escritório de advocacia, né? E me fala uma coisa, André, você até comentou bastante dessa história de buscar o talento na universidade, e o escritório é, sim, muito conhecido por formar os profissionais, desde o estágio à sociedade. Mas você nota um aumento da quantidade de profissionais que ingressam no escritório em outras etapas da carreira? Sim, a resposta é afirmativa.
em relação a isso, eu acho que por dois elementos principais. Acho que, em primeiro lugar, pela atenção que o escritório tem dado de entender que existem talentos que estão em outros lugares e que, por diferentes razões, não tiveram a oportunidade de iniciar no escritório nos primeiros anos de estágio. E acho que, em segundo, são profissionais que muitas vezes tiveram a sua formação complementada, aprimorada, estão desenvolvendo a sua vida num segmento de mercado que tá aquecido. Então, o escritório tem feito, sim, lógico que ainda são contratações excepcionais, mas o escritório, sim, tem feito uma maior quantidade de contratações de profissionais já formados e não somente a partir do momento que são estagiários. E são gratas surpresas, na verdade não são surpresas, mas são constatações muito bacanas de profissionais se preparando de maneira assim fantástica em lugares que, vamos dizer, que muitas das vezes nós não imaginamos que essa formação esteja disponível. Mas é muito bacana mesmo. Eu tenho acompanhado de perto algumas dessas experiências e posso afirmar que tem sido uma grata satisfação para nós trazer esses profissionais para dividir o dia a dia conosco no escritório. E André, falando um pouquinho de sociedade, e até separando aquele perfil farmer e o hunter, quer dizer, o hunter é aquele profissional que está na rua trazendo faturamento, e o farmer, que é aquele profissional que acaba gerando novos trabalhos nos clientes já existentes do escritório. Você acha que ambos têm perfil para a sociedade, têm espaço na sociedade, e eles percorrem caminhos distintos? Olha, Renato, tem espaço sim. E eu diria para você aqui que a palavra, para mim, que define se cabe ou não cabem os dois perfis, é a complementariedade. Então, num escritório, e acredito que em todos os escritórios, ou em todas as grandes estruturas, ou mesmo estruturas menores, a gente precisa entender que ela não vai ser feita de profissionais com um perfil, um único perfil. Né? Uma sociedade, especialmente uma sociedade de advogados, a complementariedade de personalidades, a complementariedade de skills, e até da características de ser mais o executor de casos ou ser mais o captador de casos, ele é determinante para a sociedade, para a estrutura ser bem sucedida. Então, imagine você que você tivesse num escritório só hunters. Quem que ia executar o trabalho do dia a dia? Quem que ia entregar aqueles casos bonitos? Não tem como. De outro lado, se você tiver só a execução, o escritório, a sociedade não vai sobreviver sem a captação de novos clientes. Então, para mim, eu tenho uma visão, para mim, a visão é muito clara de que sim, não só é possível a convivência, como a convivência ela é necessária para uma sociedade de advogados. O caminho é diferente. Talvez, Renato, aqui acho que existe as variáveis são as características da própria sociedade, né? Se é uma sociedade que o caminho até você se tornar sócio é um caminho que valoriza o quanto você capta e quanto você traz de valor financeiro, pode ser que o caminho de um hunter seja mais rápido. Se é uma sociedade onde o que mais se valoriza, ou existe um peso maior sobre há quanto tempo você está dentro da estrutura, você se mostra totalmente adaptado à estrutura e os resultados financeiros e de captação, vai havendo uma gradação na expectativa, ou seja, vai aumentando a expectativa à medida em que a curva de aprendizado vai se desenvolvendo, você vai ter o farmer que ele pode ser mais resiliente no tempo. Mas, sem dúvida alguma, tem espaço para ambos, e eu acho que a velocidade da carreira de um farmer ou de um hunter, ela pode ser diferente a depender das características e dos valores da sociedade onde eles estejam inseridos. Mas o que eu não tenho dúvida é que a complementariedade ela é essencial para uma sociedade que queira ser bem sucedida. Não adianta ter 11 camisas 10, você vai ter que ter cada jogador na sua posição, e é assim que eu enxergo dentro de um escritório de advocacia.
E André, a gente tem que falar sobre um tema muito importante e sensível, mas é preciso ser falado: diversidade. Dentro do Pinheiro Neto, vocês adotam alguma prática específica e quais dificuldades vocês encontram? Olha, Renato, esse é um tema que a gente tem tratado com muito carinho já há bastante tempo dentro do escritório, com iniciativas que talvez quando elas começaram já há tanto tempo atrás, nós não nem sequer nos dessemos conta que elas teriam um impacto, poderiam ser vistas sob a perspectiva de diversidade, né? Então, hoje no escritório, nós temos, o escritório é constituído também por comissões de sócios, e nós temos uma comissão de sócios de diversidade no escritório, juntamente também com uma comissão da mulher advogada, que essencialmente, junto com a administração do escritório, traçam as linhas mestras de atuação do escritório em relação à diversidade e à própria inclusão nas atividades do escritório. Então, a gente tem iniciativas pontuais em relação à diversidade, né, através dessas comissões. Uma que eu disse para você são esses estágios de férias, né, trazer a experiência para pessoas de diferentes, às vezes, classes e locais do país que é tão grande. Há uma preocupação efetiva de identificar, né, questões de gênero, questões raciais. O escritório tem se envolvido em iniciativas do CESA, da OAB e mesmo de atividades entre escritórios. De desafios, eu acredito, Renato, que hoje existam mais desafios do que soluções a serem oferecidas no tema de diversidade, né? A gente olha as próprias empresas de tecnologia, quando você conversa com elas, mesmo nos Estados Unidos, os desafios que eles têm lá em, por exemplo, empresas de tecnologia na área de engenharia, aumentar o percentual de participação de mulheres na área de engenharia, às vezes a meta é aumentar 2 ou 3% num horizonte, às vezes, de 3 ou 4 anos. Por que eu estou falando isso? Porque o desafio, pelo menos na forma de ver, ela começa muito antes, né? Então, o desafio é como é que eu faço as pessoas chegarem às universidades, né? As meninas e meninos que não tiveram condições adequadas na formação fundamental, mesmo no ensino médio, para que elas cheguem até as faculdades. Chegando às faculdades, para que tenham uma formação dentro da faculdade adequada. Então, acho que o tema da diversidade, Renato, ele é extremamente amplo. E a gente tem tido uma preocupação também, especialmente em relação às mulheres, de uma forma mais micro, né? Que é entender as etapas da vida de cada uma das nossas associadas, das nossas sócias dentro do escritório. Então, a gente precisa entender, e isso se aplica ao ciclo de vida profissional nosso, né? Nós não temos a mesma energia, as mesmas características durante toda a nossa vida, né? Então, o escritório tem procurado identificar esses ciclos, essas fases de vida, para adaptar a estrutura do escritório e dar as melhores condições possíveis nesses diferentes momentos que cada uma das pessoas pode viver. E acho que, só fazendo um gancho aqui, o próprio isolamento e distanciamento nos trouxe alguns exemplos, né? Então, muitos não acreditavam que o trabalho remoto fosse possível, né? E hoje muitos têm tido, acho que a surpresa, mas para outros é só a confirmação de que isso era só um mito, né? Que o trabalho remoto ele pode sim funcionar. Então, quando a gente entra nessa conversa, então era o desafio de home office para determinadas situações. Então a gente já vê que isso hoje existem sim soluções, mas os desafios de inclusão e de diversidade são ainda bastante grandes e têm que ser tratados em conjunto por todos, né? Acho que não adianta deixar imaginar que só as universidades vão resolver, só o governo vai resolver, mas a sociedade tem que participar de maneira coordenada para que as soluções possam atender e beneficiar toda a sociedade. Mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso bate-papo, André. Então eu queria muito que você trouxesse conselhos, principalmente para o público mais jovem que quer seguir uma carreira como a sua. O que você aprendeu e gostaria de compartilhar com eles
para que eles façam ou não façam? Olha, Renato, acho que essa é a pergunta de maior responsabilidade aqui na nossa conversa. Olha, eu acho que o primeiro seria um imperativo: não se acomodem. Não se acomodem. Acho que existe, é natural que nos nossos primeiros anos, eu dei o meu relato de quem prestou engenharia, medicina, direito, e acabou iniciando o curso de direito muito mais como quase uma curiosidade, mas olhando todos esses anos, o imperativo é não se acomodem, descubram o que querem e se comprometam com o que vocês decidirem, porque vocês têm que demonstrar que estão comprometidos com aquele propósito que vocês mesmos traçaram. E se esses propósitos estão dentro de uma estrutura, façam com que as pessoas com quem vocês se relacionam, as pessoas que sejam o chefe, hierarquicamente a quem vocês se subordinem ou trabalhem em parceria, como pares, mostrem que existe esse comprometimento, que vocês, como se diz, né, coloquialmente, vocês estão fechados com o propósito que vocês se determinaram. E diria mais uma coisa: os desafios são aquilo que nos move adiante. Então, procurem traçar não estarem acomodados, mas tracem desafios. E o desafio não é aquele desafio só para o dia seguinte. Quando você completar o desafio do dia seguinte, fala, qual é o próximo desafio? Mas acho que a palavra, eu pelo menos isso tem me orientado, é comprometimento, propósito e objetivo. Acho que esses são três parâmetros que eu tenho utilizado e diria muito para quem está começando agora. Estejam disponíveis. Acho que essa é uma característica muito bacana e que é determinante, especialmente quando a gente está no começo da nossa vida profissional. Sem desafio, não tem inovação, não tem desenvolvimento, nem pessoal, nem profissional. Eu acho que você colocou pontos muito importantes e eu espero que os nossos ouvintes possam aproveitar o seu conselho, né? Para fechar nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho de futuro. Como é que você se enxerga daqui a alguns anos e onde você quer chegar? Olha, eu achei que aquela era a pergunta mais importante, sem dúvida que era. Estou achando que essa aqui é a mais difícil de todas. Mas eu prometo que é a última. Olha, Renato, eu tenho muita convicção hoje que onde eu quero chegar, eu quero poder chegar daqui a alguns anos, quando a gente estiver fazendo um revival aqui dos seus podcasts daqui a algum tempo. Gostaria de falar assim, ainda sou sócio da área da prática de tecnologia do escritório, e o que eu mais gostaria e me ver daqui a alguns anos é que que eu possa ainda ter, e as pessoas possam ver naquilo que eu posso oferecer ainda valor na, na minha opinião, na minha visão, e que tudo que eu vivi e tiver vivido em todos esses anos possa servir de exemplo para os meus pares, para os mais jovens. Acho que esse é um desejo que, tendo alcançado objetivos grandes já na minha vida profissional, eu gostaria muito, e tenho alguém em quem eu me espelho ainda hoje, que para isso, que hoje ele tem os seus 75, 76 anos de idade, mas quando a coisa aperta, como se diz, é nessa pessoa que eu busco uma opinião, busco uma sugestão, uma orientação, até hoje. Então, assim, como eu me enxergo no futuro, ainda sendo sócio da prática de tecnologia, contribuindo para uma sociedade harmônica entre direito, tecnologia, e, como eu te disse, que as minhas palavras nesse futuro ainda sejam vistas como palavras de valor, de incentivo, e de que sejam palavras que possam contribuir para a sociedade, Renato. Esse é o meu desejo, e como eu tento me enxergar daqui a alguns anos.
Que assim seja, e eu desejo que você atinja esse objetivo e tenho certeza que atingirá. Queria agradecer você, André, foi um bate-papo muito agradável, com muita informação. Tenho certeza que vai ajudar muito dos nossos ouvintes. E mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um enorme prazer receber você aqui. Renato, mais uma vez sou eu quem tenho a agradecer pela conversa, que foi extremamente agradável, de fato, pela oportunidade de contar a você e compartilhar com com os ouvintes aqui essa experiência e que as lições sirvam de inspiração e sirvam de alerta também, né? Mas assim, é um prazer muito grande. Acho que parte do como eu me enxergo no futuro já estou realizando hoje em poder compartilhar tudo isso com você e com quem está nos ouvirá em breve. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.